Bem-vindos e bem-vindas ao sexto episódio da segunda temporada do podcast Partindo do Passado, organizado pelo Núcleo de Estudantes de História da Universidade de Évora. Neste episódio temos uma convidada especial, a caríssima professora doutora Maria Antónia Lopes, que desde já agradecemos ter aceito o convite para estar presente neste episódio dedicado à história de género e das mulheres, no âmbito deste mês de março, onde se assinala o Mês das Mulheres. A doutora Maria Antónia Lopes é doutorada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com a tese de doutoramento intitulada Pobreza, Assistência e Controlo Social em Coimbra, 1750-1850. Atualmente é professora associada com agregação na mesma instituição, investigadora do Centro de História da Sociedade e da Cultura e colaboradora do 620, Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX, e de vários projetos nacionais e internacionais. Tem diversos artigos publicados em importantes revistas académicas nacionais e internacionais, bem como a publicação de livros e capítulos de obras. Além disso, já participou em diversos congressos e colóquios, tanto em termos nacionais como internacionais. Muito obrigado por estar presente, doutora, e fazemos a primeira questão. Eu é que agradeço o convite, vindo dessa belíssima cidade de Évora, e ainda mais bela Universidade de Évora. Obrigada. Muito obrigado. A primeira questão que lhe fazemos, como se começou a interessar por estas temáticas? A questão das mulheres interessou-me logo desde o mestrado, porque a minha dissertação de mestrado foi sobre mulheres. Depois no doutoramento é que não mudei tanto como parece, que eu já posso explicar. A minha tese de mestrado, a dissertação de mestrado, como agora se diz, que já foi em 1987, foi a primeira, a minha e uma outra colega da Universidade do Porto, que nos desconhecíamos completamente, mas foram as primeiras dissertações em História sobre mulheres. É verdade. Na altura ainda houve assim alguma resistência, em 1987. E portanto é um tema que me é muito grato, para o qual eu estou muito esperta desde a juventude. Porque eu cresci numa sociedade de Estado Novo, numa comunidade muito tradicional, onde era completamente diferente as atitudes que se esperavam dos homens e das mulheres. E eu tinha um irmão mais novo que eu, só 1 ano, e ouvi durante toda a infância: tu podes fazer isto porque és rapaz e tu não podes porque és rapariga. Portanto, a minha vida começou desde sempre muito marcada por isto. Ainda por cima eu era mais velha que ele e achava que eu podia conseguir fazer coisas melhores que ele, mas por ser mulher eram vedadas. Pronto. Portanto, esta revolta vem desde a infância. Muito consciente de que há papéis de género com os quais eu não concordava. Pronto. Depois ingressei no curso de História, na Faculdade de Letras de Coimbra. Entrei em contacto, como todos da minha geração, com a Escola do Zanal, com o alargamento dos campos da História, e de facto o campus da História com a Escola do Zanal alargou muitíssimo, deixou de ser a dos grandes para passar a ser a das massas, mas as mulheres continuavam a não aparecer, continuavam a ser massas supostamente sem género, na verdade eram masculinas, eram só homens. Pronto. No final do meu curso, já estava eu no mestrado, realizou-se aqui em Coimbra o primeiro congresso em Portugal sobre História das Mulheres. Não sei já como é que se chama aquilo, Mulheres, Visão Histórica e Perspectivas Atuais, que foi um congresso que lançou de facto o tema. Houve logo a seguir um outro em Lisboa, e portanto só a partir de meados da década de 80, é que os estudos das mulheres começam a ser aceitos na Academia Portuguesa, portanto bastante tarde. Pronto, eu estava nessa altura no mestrado, já tinha escolhido o meu tema de dissertação, o que eu quis perceber foi, sabendo nós que na sociedade francesa, inglesa e isto até espanhola, no século XVIII, as mulheres começaram a aparecer em força, deixar de estar em ambientes recônditos para aparecer em salões, a brilhar aqui e ali. A interrogação era: e em Portugal como é que foi?
E, portanto, foi para responder a isso que eu comecei a trabalhar, então, as mulheres. Depois, se quiser, eu posso continuar mais tarde no doutoramento, enverdei, como disse, pela pobreza. Só que, no passado, como agora, nós procuramos os pobres, aqui encontramos, sobretudo, mulheres. Eu uma vez já fiz uma conferência que intitulei precisamente assim: procurai os pobres, acharei as mulheres. E por isso não me afastei assim tanto da questão das mulheres. Claro que as mulheres não podem ser trabalhadas isoladas, as mulheres estão em permanente relação, não é? As mulheres são distintas, porque há muitas interconexões, não é? Do grupo social, a comunidade rural, a urbana, a época, a etnia, eu sei lá, há muitas condicionantes da situação das mulheres, e portanto estudei-as também enquanto mulheres pobres, aqui de Coimbra, que era o objeto do estudo. Não sei se respondi à sua questão. Sim, doutora, respondeu. Bem, a nossa próxima questão é como podemos distinguir os estudos de género de estudos sobre as mulheres? Ok. Em primeiro lugar, vocês estão a dizer uma coisa muitíssimo acertada que por vezes as pessoas dizem mal, que é a história da mulher. Eu começava assim as aulas, sempre, e começo sempre assim as aulas do curso de História das Mulheres. Por favor, não digam história da mulher, digam história das mulheres, porque dizer da mulher é remeter para o essencialismo, uma entidade de mulher que é igual em todas as épocas, em todos os grupos sociais, a tal essência de que tantas vezes ainda ouvimos: a mulher é doce, a mulher é suave, ou aquele livro, a mulher é de Vênus, o homem é de Marte, tudo estereótipos, reduzindo as mulheres a uma essência atemporal, e se for uma essência atemporal, não se faz história das mulheres, para quê? Para que é que vamos fazer a história das mulheres se elas foram sempre iguais, imutáveis ao longo das épocas? Pronto. Portanto, história das mulheres sim, ou história de género? Bom, o género é género feminino e género masculino, portanto vocês têm toda a noção de que história das mulheres e história de género não é a mesma coisa. Eu nunca refiro história de género com o significado de história de mulheres, porque eu posso investigar a ideia da masculinidade, a ideia dos homens ideais, a vida dos homens enquanto homem, sexo masculino, na sua sociabilidade, e isto é história de género. Isto é história de género masculino. Pronto. E agora as questões de género são mais complexas, porque já não há apenas o sexo binário, não é? Portanto, história de género, quando surge a expressão, é no sentido de ser de uma função social, atribuída às mulheres como função social, como um papel social. Mas a história das mulheres também é isso. Eu, sinceramente, continuo sempre a preferir a história das mulheres. É assim que eu considero que é melhor. Porque género pronto, é género masculino também. E eu nunca fiz história de género masculino. Não sei, respondi ao que queriam. Respondeu. Mas é que nós vemos, desculpe, nós vemos a toda a hora identificar como sinónimo história das mulheres e história de género. Não é a mesma coisa, não é. Não é, nem pode ser. Desculpe, sim, tanto Madalena, diga. Tanto que é muitas vezes confundido a história de género e história das mulheres. Sim. Quantas vezes eu me vejo apresentada como pessoa que trabalha a história de género. E eu digo, não, desculpa, eu estudo a história das mulheres. Pronto. E as coisas começam sempre assim, às vezes um bocadinho mal. Mas Helena, de Jesus. Desculpa. Para a terceira questão deste podcast, gostaríamos exatamente de saber qual a relevância do estudo da história das mulheres para a supressão das desigualdades entre os dois sexos. Na atualidade? Na atualidade. Olha, começando logo pela desconstrução de estereótipos. Estereótipos que continuam arraigados na nossa sociedade
e que nós temos de fazer a arqueologia deles, a genealogia deles, onde é que eles começaram, como é que surgiram, quem é que os propagou, porque é que chegaram até nós, porque nós só conseguimos ultrapassar estereótipos se estivermos conscientes deles. Se estivermos inconscientes não há forma. Se estivermos conscientes vamos ultrapassar e vamos ouvir, e vamos ouvir um estereótipo que penaliza as mulheres. E se soubermos a sua história, dizemos, sabemos muito bem, isto vem dali. E portanto vamos desconstruir, vamos ter consciência dele e vamos negá-lo. Vamos negá-lo. Pronto. Essa é logo uma vantagem para a vida atual. Mas no fundo é isso, porque, vamos lá ver, não sei se querem que eu introduza o conceito de feminismo. Posso introduzir o conceito de feminismo. Quantas vezes eu ouço homens cultos e mulheres cultas, incluindo colegas, dizer eu não sou feminista, isto é uma aberração. Porque ser feminista é apenas duas coisas. Não ser sexista, e não acredito que esses colegas sejam sexistas os que dizem isso. Não ser sexista e não admitir que nos sejam impostos papéis sociais em função do nosso sexo. Porque aquilo que nós queremos ser na vida tem de ser a nossa escolha, porque nós somos seres autónomos que se autodeterminam. E não porque um Deus, ou uma lei natural, ou não sei o quê, diz que isto é próprio de homens, isto é próprio de mulheres. Portanto, ser feminista é estas duas coisas, não admitir diferença de tratamento, desigualdade de oportunidades em função do sexo, como não admitir em função da etnia, da religião, da orientação sexual, é a mesma coisa. E não admitir que me imponham papéis, porque isso é próprio de mulheres, ou que me impeçam outros, porque isso é próprio de homens, porque os papéis sociais, e aqui está mais uma vez a importância da história, os papéis sociais são históricos, os papéis sociais são fruto da história, do contexto. Em determinadas épocas era considerado próprio de mulheres fazer qualquer atividade que às vezes na mesma época, noutra região, era próprio de homens. Portanto, isto é tudo muito, muito relativo. Portanto, eu penso que quanto mais conhecermos o passado de homens e mulheres, as suas relações, as suas interconexões, a sua diversidade de comportamentos e atividades, estamos com ferramentas que nos permitem ajudar a tornar esta nossa sociedade mais justa em relação às diferenças de sexo. Porque os erros que se propagam sobre o passado são imensos, são imensos. Por exemplo, eu também começava assim as minhas aulas, começava e começo. Todos os anos os alunos e alunas me chegam à faculdade dizendo que ouviram ou aprenderam no ensino secundário que as mulheres entraram no mercado de trabalho ou com a Revolução Industrial, ou no seguimento da Primeira Guerra Mundial, ou até na Segunda Guerra Mundial. Isto é um absurdo. E quem é especialista em história da Idade Média, história da Idade Moderna, sabe perfeitamente que isto é um absurdo. As sociedades pré-industriais não funcionavam, as economias pré-industriais não funcionavam sem o trabalho de todos, homens, mulheres, crianças, toda a gente trabalhava. Portanto, isto é um absurdo. E, portanto, quando nós ouvimos antigamente nunca ninguém sabe a que época se reporta, aquelas coisas assim, antigamente as mulheres estavam nos lares, cuidavam dos filhos, a pessoa até fica de olhos arregalados, porque situemos-nos, vocês são modernistas, alguns ou não? Não, modernista. Eu sou. Pronto, aqui na Europa, e não só na Europa, mas aqui na Europa, que é o nosso espaço, o que é que eram as pessoas da época moderna, profissionalmente, na sua grande, imensa maioria? O que é que eles faziam? Eram camponeses, não é verdade? Eram camponeses, eram agricultores. Ora, não estou a imaginar praticar agricultura
com uma mulher metida em casa que eram tugúrios, terra batida, sem janelas, com porcos, galinhas, lá tudo enfiado. As mulheres lá dentro de casa a fazer não se sabe o quê, enquanto o homem fazia o trabalho todo cá fora, não é? Está-se mesmo a ver. Portanto, aí, a grande maioria das mulheres era camponesa tal como os homens. Mas há uma célebre frase de uma historiadora, que é uma boa historiadora de mulheres, história contemporânea, uma francesa que conhecem, Michel Perrault, já ouviram falar? Michel, quando diz ela mulher, Perrault, que é uma das grandes historiadoras das mulheres da época contemporânea, que diz isto, que é muitas vezes repetido, e diz assim: as mulheres sempre trabalharam, mas nem sempre tiveram profissão. Mas isto é outro absurdo, porque a profissão delas, destas que eu acabei de falar, era serem agricultoras e criadoras de gado, tal como os homens. E ninguém nega uma profissão aos homens da mesma família, estou a perceber. E depois temos, e estudos têm-no demonstrado à sociedade, estudos feitos em sociedades urbanas, medievais e modernas, e século XIX e XX, que as economias urbanas não funcionavam sem o trabalho das mulheres. O pequeno comércio estava todo nas mãos das mulheres, o comércio a retalho, fosse ambulante, fossem lojas, fossem mercados, as padeiras, que em Portugal era uma profissão feminina, as tecedeiras. Portanto, a economia urbana não funcionava sem o trabalho das mulheres e dos homens, obviamente. Portanto, é óbvio que não estavam em casa. E depois já temos outro problema, é que o facto de estar em casa não invalida que se exerça uma profissão, tanto para mulheres como para homens, porque grande parte dos mecânicos na época moderna, que é que chamamos as profissões mecânicas, alfaiates, latores, essa gente toda, os artífices, onde é que eles trabalhavam? Em casa, oficina, barra, casa, pronto. Portanto, há aqui uma série de equívocos que baralham e que as populações e que levam a afirmações que são caricatas. Querem que lhe dê outro exemplo? Absolutamente caricato. Assim, uma coisa que se ouve a toda a hora. Antigamente que me deixa muito aborrecida, porque nunca sei qual é, estou a falar de há 10.000 anos, já sei. Antigamente as famílias eram alargadas, e com este alargado querem dizer complexas, de várias gerações, que é errado. Quem deu isto, a história moderna, sabe que a família típica era nuclear, como a nossa. As famílias eram complexas, as mulheres estavam em casa, olha, já vai segundo erro. E, portanto, tratavam dos velhos em casa. As mulheres eram as cuidadoras dos velhos em casa. Agora não, agora dizem os mais moralistas. Somos muito egoístas, mandamos os velhos para os lares, já todas ouvimos isto ou não? E eu pergunto, e antes do século XX, que velhos é que havia? Vamos lá ver, a duração média de vida era tão curta, é que começa logo por aí. Os velhos eram uma minoria, mas este problema não se colocava, agora é que se coloca. Portanto, estão a ver como a história nos fornece ferramentas fantásticas para desconstruir uma série de mitos que se reproduzem e que se dizem e reproduzem atualmente. Bom, mais, estou muito faladora, como vêem. Deixa-me só ainda perguntar uma coisa relativamente a esta última questão. Essa ideia de que as mulheres ficavam em casa também começa a ser mais divulgada na sociedade, digo eu, se calhar no século XIX, com os ideais burgueses. Exatamente, tem toda a razão. Porque isso é o ideal da família burguesa, não é? De que os governantes, os produtores do discurso, se vão apropriar e vão divulgar. E bater-se por ele no século XIX, e durante todo o Estado Novo é isso que se propõe às mulheres.
Logo, como estamos há mais de 100 anos, e alguns ainda agora, que ainda há quer tempos ouvi um senhor, um político, que dizia que havia muito mais condições nas fábricas, e isso resolvia-se mandando as mulheres para casa, e a pessoa deita as mãos à cabeça. Então, se há mais condições nas fábricas, mudem-se as condições da fábrica, não é? Fazem mal a mulheres e a homens. Pronto, é que continuamos a ouvir coisas assim deste tipo. De facto, é no século XIX que a mulher, enquanto trabalhadora fora de casa, se passa a percepcionar como um problema. Antes não era percepcionado como um problema. Como se passa a percepcionar como um problema, surgem a toda a hora obras e discursos e jornais e entrevistas escritos sobre este assunto, e portanto o assunto vai estar na ordem do dia, porque o século XIX, impregnado desses ideais da família burguesa, que a mulher é o anjo do lar, o doce repouso do guerreiro e coisas assim do género, vai fazer do trabalho das mulheres, que foi sempre a realidade, vai fazer disso um problema. E depois o Estado Novo vai fazer exatamente a mesma coisa. E vai propugnar, assim como o século XIX, o regresso da mulher ao lar, o regresso. Não era nenhum regresso, ela nunca tinha estado no lar, mas a história já se contava assim. Portanto, sim, isto tem a ver com o ideal da família burguesa, que é inalcançável pela grande maioria da população. Estou aqui em Portugal. A grande maioria da população, ainda agora sempre, não consegue subsistir com o ordenado só de uma pessoa. Como é que se conseguiu no século XIX, no século XX e agora, até agora, classes médias, médias baixas, classes baixas, que é a maioria da população, viver a família toda com o ordenado só de um homem? Não era possível. Era possível. Portanto, isso era um ideal que era impossível de concretizar fora nas classes médias altas. Médias altas. E por isso é que eles andaram há séculos a insistir no assunto, um século a insistir no assunto, mas isso não era possível. Não era possível concretizar. Bom, agora para a quarta pergunta, nós queríamos perguntar-lhe qual foi a percepção da historiografia sobre as mulheres ao longo dos anos e de como é que a mudança das mentalidades teve impacto nessa historiografia. A historiografia, quer dizer, a história que se faz, não é? As perguntas que se fazem ao passado, os textos historiográficos que se produzem, que são feitos por pessoas, homens ou mulheres, eles partem sempre do presente, como sabem. Partem sempre da subjetividade. Porque é que eu vou estudar as mulheres ou os pobres? Ou isto parte de inquietações que eu tenho, que têm a ver com a minha personalidade e com o que me rodeia, e assim o mesmo com todos os outros temas. Portanto, quando as formas de família no século XX começam a ser contestadas, diferentes formas de família, porque é que não há divórcios, porque é que só se entende a família homem-mulher, porque pronto, quando as mulheres, os movimentos feministas também reivindicam cada vez mais direitos, é perfeitamente natural que os historiadores, e sobretudo as historiadoras, porque o sentem na pele, que façam essas perguntas que inquietam o presente, que as façam ao passado. E, portanto, isto, para além do alargamento da história a todos, que é já com o qual eu comecei a falar, temos um alargamento da história cada vez mais a todos os grupos sociais, sendo cada vez mais ampla no seu objeto de estudo. Para além disso, temos as inquietações do presente a provocarem perguntas sobre esses mesmos problemas em relação ao passado. De complementar uma à outra, irei fazer duas questões, que são exatamente quais os desafios relativamente aos estudos da história do género e das mulheres, e qual o estado atual e o que ainda está por fazer nesta área de estudos? Aqui concretamente em Portugal. Sim. Está muitíssimo por fazer. Muitíssimo por fazer. E à medida que se recua no tempo, mas não só, já no século XIX. Se fores para a Idade Média, aí é um problema por causa das fontes. Conhece-se algumas coisas das infantas, das rainhas, conhece-se alguma coisa com esforço dos grupos mais baixos, mas é muito complicado.
O século XIX tem o problema das pessoas sentem-se fascinadas pela burguesia. Isto não é a minha opinião. E então fazem-se estudos das burguesas já, mas e as camponesas? E as pastoras, e as pescadoras, e as padeiras? E na Idade Moderna? A Idade Moderna tem desenvolvido muito estudos de história de demografia, e claro que há bocado podia ter referido isso, com o desenvolvimento da história demográfica, não só os quantitativos, mas a tipologia das famílias, a estrutura das famílias, a dimensão, os ritmos de nascimento. Com esses trabalhos, esses trabalhos não era possível fazê-los sem homens e mulheres. E, portanto, as mulheres também começaram a entrar por via destas disciplinas. Portanto, na idade, com este tipo de estudos, as mulheres vão entrando. Agora, falta muitíssimas coisas. Olha, uma coisa que falta, as mulheres e o trabalho. Uma coisa que eu sinto mesmo falta. As mulheres e o trabalho, no século XVI, no século XVII, no século XVIII, no século XIX, concretamente as mulheres e o trabalho. Estudá-las. Isto falta. Porque continuamos muitas vezes a girar à volta de algumas reis e rainhas, e eu estou à vontade, porque já escrevi a biografia de 2 rainhas. Estou completamente à vontade. Mas eu quando terminei, acho que foi quando terminei a segunda, já não me lembro. Eu terminei assim, e isto é pura verdade. Não, foi quando fiz a do rei, do Dom Fernando. Mais uma vez tinha feito a biografia de um rei, ou de uma rainha, ou de uma personagem régia, mas o que eu gostaria de fazer, e muito francamente, era a biografia de uma pastora do século XVII ou XVIII, uma lavradora, uma pescadora, uma lavadeira. Porque se nós conhecêssemos, mas não temos, se nós conhecêssemos o que é a pastora da beira, ou a lavadeira de Évora, ou a pescadeira da Póvoa do Varzim, se nós soubéssemos exatamente como é que ela vivia, quais eram os seus anseios, quais eram os seus traços de mentalidade, quais eram as suas crenças, nós entrávamos num mundo, num conhecimento da população baixa que não temos. Portanto, falta muita coisa, há muita coisa para trabalhar. E as mulheres e o trabalho, as mulheres das atividades económicas, pode fazer-se utilizando umas fontes que são muito aborrecidas de trabalhar, que são as fontes notariais. Se formos para as escrituras notariais, o que é que encontramos? Mulheres a comprar, a vender, a pedir empréstimo, a emprestar dinheiro a juros, apanhámos-las na atividade económica. E tem-se feito algumas coisas, não tanto no nosso país, já se está a fazer alguma coisa. Mas falta muita coisa de ser ao terreno e de ser na escala social. Penso que é isso o que mais falta. Sim, eu falo por mim. Eu tive uma cadeira este semestre não, o semestre passado, que foi temas de Portugal medieval. E eu tinha de fazer um trabalho, e o que é que eu escolhi? Fazer o labor feminino em Portugal medieval. Eu não encontrei fonte nenhuma. É muito complicado. Exato. Há algumas fontes, mas são assim umas coisas indiretas. Há algumas coisas. Já há algum ou outro trabalho. Agora, não é fácil. Na época moderna há mais fontes. Na Idade Média é muito complicado. Isso é. Então, na Idade Média, olha, na Idade Média nem se sabe ao certo qual era o nome da nossa primeira rainha, e já não estou a pensar na Dona Teresa, da mulher de Dom Afonso Henriques. Nem o nome dela ao certo se sabe, e é uma rainha. Portanto, veja, é muito complicado. Não é? E a questão do papel, lá está, o papel das mulheres ao longo da história e nos diferentes meios sociais, mas, por exemplo, nós temos uma visão, se calhar, mais também de Portugal, da Europa, e depois, se calhar, também entra outra problemática, que é o papel das mulheres nas outras sociedades, nas sociedades africanas, nas sociedades asiáticas, americanas. Como é que vê? Africanas, pois tudo isso precisa ser estudado.
Tudo isso precisa ser estudado, está a começar a ser estudado, começa a haver na África, a África tem muitos, já começa a ter muitos estudos, já para não falar das norte-americanas. Agora, se tem que trabalhar sociedades onde o suporte da escrita não era o normal, torna-se tudo muito difícil, muito difícil. Mas há uma corrente muito forte, sobretudo de reflexão teórica à volta dos feminismos, vinda de feministas africanas, que contestam, e com razão, muitos dos pressupostos das feministas europeias e norte-americanas, porque os problemas de umas e de outras são completamente distintos. Pronto, e por isso, por isso é que cada vez se fala mais de histórias interconectadas. Vamos ver, o que interessa é o género e a sociedade em que estão implantadas e a etnia, e se estão numa sociedade colonial escravagista ou de domínio colonial, pronto, tudo isto se intersecciona. Portanto, é completamente diferente. Agora, por mais que eu quisesse, eu não conseguia fazer um estudo sério sobre as mulheres, o trabalho das mulheres em África, em Angola, por exemplo. Porquê? Porque não domino o contexto, não conheço as fontes. Por isso, o que é que nos resta? É esperar que cada um no seu canto vá fazendo aquilo que pode, eu não sou capaz de fazer a história das mulheres africanas, não sou, ou chinesas, ou indianas, não sou. Agora, penso que nesses países estão cada vez mais despertos para essa necessidade, não é em todos, mas em muitos. Ainda agora estive numa prova de qualificação, presidiram uma prova de qualificação de uma senhora da Guiné, da Guiné-Bissau, que está a trabalhar o papel das mulheres nas lutas de libertação, que está completamente esquecido, só se fala de homens. E, no entanto, elas estiveram lá, desde antes da independência até depois, elas estiveram sempre lá, mas não se fala delas, porque fica sempre invisibilizado, não é? Está ela, estão muitas. Portanto, há mulheres a trabalhar, tem de ser trabalhado isto. Agora, também, com certeza que mulheres da Guiné, de Angola, de Moçambique, dos diferentes países africanos, dos diferentes países sul-americanos, não estão à espera, porque isso seria até uma afronta para elas e para eles, não estão à espera que sejam os europeus a fazer essa história, não é? Agora, o que é que nós devemos fazer? É conhecer, para sair do nosso cantinho, nós e elas, de todos os continentes, é conhecer a produção feita noutros lados, para conseguir ter uma perspectiva global. Não porque eu vou investigar, mas porque eu investigo naquilo que posso investigar, nas fontes que tenho, mas lendo e conhecendo bem as problemáticas que são traçadas por outros, que valem tanto como eu, e cuja perspectiva é tão importante como a minha. Isto é que é assim que se deve fazer, aquilo que se chamava história comparativa, e agora é mais ou menos, não é a mesma coisa, mas cada vez se fala mais da história global, é isto. É ter ou melhor, não é bem isto, a história global é ter uma perspectiva do que se passa aqui, que se passa num sítio influenciado por muitas coisas de todo o mundo. Para isso, temos que dominar, temos que conhecer, temos que dominar a bibliografia. Mas eu tenho muita esperança pelo que vejo, no que está a ser feito no Brasil, países africanos conheço melhor a produção de países lusófonos, na Guiné, em Angola, mas noutros de expressão francesa, africanos estão a trabalhar, na Índia, por esses lados, e penso que se está a fazer que está a progredir a nível não só da história, mas da história também. E nota também essa progressão quando orienta dissertações de mestrado, de doutoramento. Noto que há cada vez mais esta apetência, esta percepção da necessidade, mas que é muito engraçado. As mulheres, tudo que seja direitos das mulheres, desde que elas começaram a reivindicar com os feminismos, uma arma que foi sempre utilizada para as rebaixar e para as descredibilizar,
foi o riso, foi torná-las ridículas, como sabem. Fazer troça de um comportamento que é uma forma de violência, e de desacreditar, Agora eu, a cada passo, ouço assim, está na moda. Estou a ver o que é que está por trás disto. Andam a investigar as mulheres, porque agora é uma coisa, agora é uma moda, depois logo virá outra. Claro que é só por estar na moda, é uma coisa pateta. Se a pessoa só escolhe um objeto de investigação só porque está na moda, isto não é critério científico. Mas isto já se ouve. É porque está na moda. Portanto, as resistências continuam a existir. Mas, aqui em Coimbra, na cadeira que dou de História das Mulheres, que tem 134 alunos este ano e foi barrada, porque só tinha muitos mais, teve que se barrar. No próximo ano já consegui que se abrissem 2 turmas, e não há um peso esmagador das mulheres. Há jovens estudantes mulheres e jovens estudantes homens, muito equiparado. Isto é um ótimo sinal, do que está a passar. Eu posso contar-vos que aqui há tempos, conversando sobre isto com uma colega espanhola, ela disse-me que na zona dela, que se ela abrisse, porque ela também faz História das Mulheres, que se ela abrisse essa turma, nenhum rapaz iria escrever. Pois, portanto, aqui nós estamos muito bem, apesar de tudo. Mas bem, continua a haver tentativas de descredibilização, sim, mesmo no meio científico. Então, voltando às resistências, por exemplo, qual foi foram importantes, mas qual foi a importância das resistências femininas, por exemplo, no Estado Novo? Olha, eu não sou uma especialista de Estado Novo, portanto não consigo responder-lhe. Conheço muito por alto, conheço o papel da Maria Lamas, e continua, que aquele livro dela é fantástico, conhecem aquele livro dela, de fotografias, As Mulheres do Meu País? É extraordinário, porque ela era uma jornalista, não é? Pegou na máquina fotográfica e correu o país. E nos anos 50, não sei se talvez 50, mas sem certezas, começou a fotografar. E basta folhear aquele livro, que se encontra por aí em qualquer biblioteca, boa, basta folhear as fotografias, para logo de imediato dizermos assim, então, mas onde é que as mulheres estavam em casa? Porque elas estão nos campos, estão nas obras, estão nisto, estão naquilo, estão por todo lado, a diversidade é imensa. Claro que depois encontra as senhoras donas de casa, na burguesia, pronto. Mas conheço muito mal o papel das mulheres no Estado Novo, não sei mesmo responder. Posso referir-lhe também uma pessoa, uma Elina Guimarães, não sei se já ouviram falar, que era uma jurista, que desmascarava a situação jurídica das mulheres, que as mulheres permaneciam em pleno Estado Novo, até ao 25 de Abril, em muitos casos. Havia direitos que não tinham. Eu, quando era estudante, uma vez um colega meu, um rapaz, disse-me assim, eu quando sair daqui vou seguir a via diplomática, mas tu não podes porque és mulher. Ele estava um bocadinho desatualizado, eu já podia, mas até uns poucos anos atrás não podia realmente. Portanto, porque estava vedada às mulheres a carreira diplomática. Portanto, uma Elina Guimarães, uma Maria Lamas, etc. Eu conheço, de resto eu conheço mal. Foram muito importantes antes, nos finais do século XIX, no movimento republicano. Aí foram muito importantes mesmo. E depois a República traiu-as, também, como já devem saber, esta história. Também sabem que a República não lhes deu o direito de voto às mulheres. E quem deu foi Salazar. Mas também sabem porquê, ou não? Acha que o Salazar era assim um feminista? Salazar dizia que as mulheres deviam estar em casa, porque a uma dona de casa nunca faltou o que fazer. Porque a Primeira República
havia o receio de que as mulheres, de facto o analfabetismo era imenso, a nível dos dois géneros, mas nos das mulheres pior, e criou-se a convicção de que as mulheres seriam facilmente manobráveis por aquilo que poderíamos chamar as forças da reação, pelos parcos, pelos padres, pelos monárquicos, e se lhes dessem direito de voto, a República podia correr perigo. Pronto. Portanto, foi uma questão do oportunismo. E Salazar fez o mesmo, deu-lhes o direito de voto, algumas, porque considerou, elas são as minhas melhores aliadas, como pensava, e portanto vamos lá dar direito de voto. Portanto, estou a ver que tudo por razões oportunistas e instrumentalizaram o voto das mulheres, tanto uns como outros. Mas de resto não consigo responder e terá que procurar alguém que trabalhe o século XX, que não é mesmo a minha cronologia de investigação. Sim, mas muito obrigada. De nada. Dou assim por terminado o 6º episódio da 2ª temporada do podcast Partindo do Passado. Nós somos alunos do Núcleo de Estudantes de História da Universidade de Évora e vemo-nos numa próxima. E muito obrigada mais uma vez, saudações aqui de Coimbra para Évora e parabéns pela iniciativa. Obrigada, nós. Muito obrigada a Obrigada. nós, exato. Muito obrigado. Até a próxima.